Olá para você que está aqui me assistindo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Ana Rodrigues e você está aqui no canal Astrologia Clássica, e nesse canal nós só falamos sobre astrologia tradicional, astrologia clássica. Hoje o tema é nodos lunares, então nós vamos conversar se tem relevância a questão de deixar o nó do sul e para o nó do norte para superar karmas, né? Aprender lições kármicas. Mas antes, vou deixar o meu recado aqui, tá? Aproveite, se inscreva aqui no canal, compartilha aí, chama seu amigo que gosta de aprender astrologia também pelo canal. E se você quiser aprender astrologia tradicional, eu tenho os cursos, né, lá na minha plataforma, um curso de formação, e é só você pegar aí no card, acessar o meu site que você vai saber ali quais são os cursos que eu tenho. Tenho alguns cursos, 6 cursos já lá, tá bom? Então aí você pode escolher o que você preferir. Vamos para então o tema, né, sem mais delongas. Nodos lunares. O que são os nodos? Nodos lunares não são planetas, não são asteroides. Eles não são físicos, são cálculos matemáticos. Na verdade, eles são os pontos, 2 pontos, onde a órbita da Lua em torno da Terra cruza com a órbita da Terra em torno do Sol. Para nós que estudamos a astrologia, né, a gente observa como se nós estivéssemos no centro e o movimento fosse do Sol e não da Terra, né, no entorno. Faz sentido, isso não é negaciência, gente, tá? Nós sabemos do modelo heliocêntrico, mas o nosso interesse é investigar uma questão em um determinado ponto, né? Em uma determinada coordenada ali de latitude e longitude. Então a gente precisa entender a visão que se tem daquele ponto exato, né, para um determinado céu. E então nos momentos em que essas duas órbitas se cruzam, então esses pontos onde se cruzam, né, são os pontos que se formam os nodos. De sul para norte é o nó do norte, de norte para sul é o nó do sul. E quando nós temos as conjunções de Lua ou oposição, né, de Lua e Sol nesses eixos, né, nós temos os eclipses solares ou lunares. Eles não vão acontecer todos os meses, exatamente por essa diferença de 5 graus nos planos de órbita, né, da Lua e do Sol, né, na verdade da Terra em torno do Sol, certo? Então, os nodos têm importância na astrologia tradicional porque eles são os pontos onde os eclipses acontecem, certo? Agora, como eu falei, eles não vão acontecer os eclipses sempre por questão da diferença, mas a gente tem que levar um ponto importante, que quando acontecem, se for um eclipse lunar e ele acontecer durante a noite, toda parte do globo, né, que estiver, que for noite, vai ver esse eclipse, certo? Que é diferente dos eclipses solares, gente, porque o que acontece com o Sol é que a altura dele, né, em relação ao ponto de observação, ela se altera de acordo com as estações do ano, né? Então a gente não tem os eclipses solares acontecendo em todo o globo ao mesmo tempo, certo? Bom, primeiro por questão dos fusos mesmo, né? E por questão das estações. Por isso a gente vê na mídia, quando vai acontecer um eclipse solar, ele fala, esse eclipse é visto por exemplo, lá no sul da Ásia, né, numa parte da Europa, por exemplo, e não é visto na América do Sul, por exemplo. Essa função, né, essa disfunção, essa dificuldade de ser visto acontece em relação à altura do Sol, né, de acordo com a região onde a gente está observando, certo? Então a importância dos nodos é exatamente em relação aos pontos, né, onde os eclipses acontecem. Porém, todos nós vamos ter ali numa carta astrológica, seja natal, eletiva, horária, sempre vai ter ali a informação dos nodos, que são aqueles colchetezinhos, né? O nó do norte um colchetezinho virado para baixo e o nó do sul virado para cima. E eles vão sempre aparecer. Como que a gente interpreta isso? Vamos lá. Eu acho que é um ponto importante. Os nodos lunares, eles não são planetas e não emitem luz, então eles nunca aplicam aspectos. Geralmente a gente trabalha com os nodos em função das conjunções com o planeta, mas é muito, muito frequente mesmo você ter uma carta em que os nodos não têm conjunção com nenhum planeta. Então qual seria, né, a função, ou quais seriam as funções dos dois, nó do norte e nó do sul, em uma carta onde ele não tem conjunção com o planeta? Porque quando tem a conjunção, é mais fácil, a gente tem por questão já esses pontos, né, de sul para norte, no nó do norte, associar a uma característica de aumento de benefício, por exemplo, né,
e o nó do sul com uma característica de decréscimo, certo, gente? Então, eles teriam essas duas funções. Então, quando eles estão junto a um planeta, a gente já sabe, conjunção com o nó do norte amplia o potencial do planeta, conjunção com o nó do sul decresce, né, as características do planeta, diminui o potencial do planeta em uma determinada carta, ok? Então, basicamente isso. Como os nodos têm função com os pontos onde os eclipses acontecem, eles têm relação com perturbações dos temas das casas onde eles estão. Então, eles não significam um potencial grandioso. Olha, tudo na astrologia é mais importante em termos de condição planetária, ou seja, os planetas são mais importantes que tudo dentro da astrologia. São eles quem conduzem os temas, quem são os significadores dos temas, certo? Então, os nodos lunares, eles vão ter um impacto secundário, tá? Então, mesmo que o nó do norte tenha uma função de aumento, por questão de ser um ponto de eclipse e gerar perturbação, aquilo não significa um aumento por longo prazo, ele é sempre de curto prazo, então ele gera um movimento um pouco crescente e depois volta à condição anterior. E com o nó do sul, o contrário, ele vai gerar sempre uma perturbação, né, na casa onde ele estiver, ele é sujeito, né, a gerar perturbações na casa onde ele estiver de cunho temporário. Então, são casas que não têm um potencial grandioso, positivo. Por isso que na astrologia tradicional a gente não usa a ideia de karma, não só por isso, mas porque a astrologia tradicional ela não tem esse vínculo com a cultura oriental. O termo de karma não aparece na astrologia tradicional. O entendimento dos nodos não tem nenhuma ligação com o fato de ter que deixar o nó do sul e ir para o nó do norte, né? Como é uma ideia divulgada na astrologia moderna. Aí eu reforço para vocês, nós estamos num canal sobre astrologia tradicional, pode ter crítica aqui em relação à visão, mas tem que levar em mente que a nossa ideia aqui é tradicional, você pode gostar ou não gostar, tá? Mas não vamos falar de astrologia moderna aqui, tá? Esse é um ponto importante. Então, a visão tradicional, ela tem essa ideia de que o nó do norte amplia temporariamente, o nó do sul decresce temporariamente, tá? Mantenham sempre isso. Aí, o que você vai fazer quando estiver analisando? Você vai levar em consideração as características do signo, os temas da casa, se tem um planeta próximo ao nodo, então as conjunções aos nodos, elas são levadas em consideração com o orbe de 12 graus, tá? Então, 12 graus antes, 12 graus depois do grau exato onde está o nodo, tanto o nodo norte como o nodo sul. Se houver um planeta ali, e também do planeta que tem domicílio no signo onde os nodos estão, eles também vão ter uma importância aí para a condução do tema. E eu acho que é isso, pessoal, tá? Então, lembre-se sempre que nodos representam perturbação nos temas das casas onde eles estiverem posicionados. Nunca vão representar nada relativo a karma, nada relativo a grandes benefícios ou grandes viradas de jogo, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilha com seus amigos aí também, tá? Mantenha-se ligado aqui no canal. Um abraço e até a próxima, então, até mais.